Vamos só falar que na manhã de hoje o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a suspensão dos atos. Maurício, não, era outra. Suspensão dos atos do governo federal e do Congresso Nacional sobre o IOF e convocou para 15 de julho uma audiência de conciliação entre os dois lados. Na decisão, Moraes falou em embate indesejável e deu um prazo de 5 dias para que o governo esclareça os motivos para ter defendido aumentar o IOF e as razões pelas quais o Congresso derrubou a alta do imposto. Vale destacar que ontem, União Brasil, Progressistas e Republicanos, partidos que juntos têm 5 ministérios no governo Lula e outras 5 siglas, protocolaram uma ação de constitucionalidade no STF para garantir a validade do decreto que suspendeu o aumento do IOF. A ação também foi assinada por PSD, Solidariedade, Avante, PRD e PSDB. Olha só. Então, a gente tem 2 cenários acontecendo, eu quis trazer para cá para a gente juntar e fazer o bem bolado. A gente tem Alexandre de Moraes no Gilmar Palusa, como o Pavinato muito bem trouxe todas as informações aqui para a gente, falando absurdos a respeito de rede social, falando que qual é a rede social que você quer para o seu filho. Ele fala, inclusive, que rádio e TVs foram regularizadas e que isso não fez com que tivesse censura no nosso país. Então, a gente vê que é uma falsa equivalência o que o ministro vem usando. Qual é a regulação que proíbe linha editorial de TVs, principalmente as TVs que recebem verba pública, né? Vale ressaltar que a gente tem aí as TVs que recebem verba pública, que funcionam praticamente como uma estatal, como uma assessoria de imprensa do governo. Mas ele faz essa falsa equivalência e, ao mesmo tempo, ele se comporta como dono do país, não é nem como imperador do país, porque o imperador do nosso país não tinha esse poder nas mãos que ele tem atualmente. Então, não é nem como imperador, mas como o dono do país, fazendo com que uma medida do Congresso que está certo. O Congresso ele funciona como o contrapeso ali, como a segurança, no sentido de segurar mesmo as ações do Executivo quando ultrapassam os limites. Mas isso ele acha que tem que ser suspenso e eles vão fazer uma reunião de conciliação. Então é esse o ministro que está lá fora do nosso país falando em democracia, falando em censura, que nada mais é do que censura, a tal da regulação, e ao mesmo tempo, na prática, Luiz Arthur Nogueira fechando o Congresso, tratando o Congresso e o Executivo como se fosse um casal brigando no divórcio. Então ele tem que sentar ali os dois, as 2 crianças, para fazer uma reunião de conciliação. Então, gente, você repara como ele se coloca acima dos demais poderes, não? É o Supremo acima, aí ele vai colocar de um lado o Executivo, do outro lado o Legislativo, para negociar, enquanto eu, que sou Deus, né, eu coordeno aqui, eu sou o grande juiz da nação, eu vou definir quem está certo, se é o lado A ou se é o lado B, né? Infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes, ele insiste numa narrativa que nunca existiu, a narrativa da tentativa do golpe de 8 de janeiro. No Gilmar Palusa, o Pavinato mandou imagens para a gente, ele repetiu de novo aqueles vídeos do 8 de janeiro, repetiu que lá se comprovava que não havia apenas senhoras e velhinhas com bíblias na mão, que tinha um monte de baderneiro, de fato tinha. Apenas um monte de baderneiros que fizeram quebra-quebra. Agora, você intuir, você concluir que a partir dali havia uma grande articulação para um golpe, eu não sei de onde o ministro Alexandre de Moraes tira isso. Porque se for para a gente concluir que qualquer manifestação tem uma tentativa de golpe por trás, eu posso dizer então que ontem, quando a esquerda invadiu o Banco Itaú, havia uma tentativa de tomar o Banco Itaú, é isso? De entrar, invadir e liberar o dinheiro de todo mundo, das contas correntes, é isso que havia? Claro que não. Havia apenas o quê? Uma manifestação, uma baderna, um vandalismo, como houve em Brasília. Então, o ministro Alexandre de Moraes precisa entender que a narrativa dele não convence mais ninguém. E pior, ele faz piadinhas e fica até constrangedor, porque quase ninguém na plateia ri das piadas que ele faz. Então eu lamento profundamente, Geise, que neste momento o país esteja curvado ao Supremo Tribunal Federal, que os 2 poderes, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, se curvem ao Supremo Tribunal Federal, que os 2 lados recorram ao Supremo, a esquerda e a direita recorrem ao Supremo para resolver um problema que deveria ser resolvido entre Executivo
e Congresso Nacional. Eu não sei por que raios colocam o Supremo Tribunal Federal como o grande juiz das divergências políticas entre Congresso e Poder Executivo.